Você já se perguntou por que tantos cristãos vivem dentro das igrejas, frequentam cultos, participam de retiros e reuniões de oração, mas ainda assim carregam um vazio no coração? Por que tantos se batizam nas águas, tomam a ceia do Senhor, fazem parte de ministérios e ainda sentem que algo essencial está faltando? A verdade é que existe um batismo que vai muito além do que os olhos podem ver. Um batismo que não se limita ao ato simbólico de entrar em um tanque de água, mas que mergulha profundamente na alma humana, transformando de forma radical tudo aquilo que está dentro. Esse batismo não vem da religião, não é fabricado por rituais humanos e nem controlado por doutrinas institucionais. Ele vem do céu. Ele vem do Espírito. E é Ele quem opera o verdadeiro novo nascimento. Talvez você esteja ouvindo essas palavras com o coração inquieto. Talvez, mesmo caminhando com Deus há anos, você nunca experimentou o poder que transforma o homem de dentro para fora. E se eu te disser que é possível, ainda hoje, viver essa transformação? E se eu te revelar, com base nas Escrituras Sagradas, que o verdadeiro batismo é uma experiência que transcende o natural, que toca o invisível e molda a eternidade dentro de nós? Hoje nós vamos trilhar juntos um caminho de entendimento profundo sobre o que significa nascer do Espírito. Vamos descobrir o que Jesus quis dizer quando afirmou que é necessário nascer da água e do Espírito, e por que esse nascimento é a chave para entrar no reino de Deus. Este é o nosso devocional do propósito. Uma jornada espiritual fundamentada na palavra, guiada pela sabedoria do Espírito e direcionada à sua alma. Aqui, não buscamos apenas informações bíblicas, buscamos transformação. Não é sobre te encher de conhecimento, mas te levar ao encontro de uma realidade espiritual que muda tudo. Ao longo deste estudo, você será confrontado com verdades profundas, com o ensino de Jesus, com os testemunhos vivos da ação do Espírito e com um convite sincero para mergulhar em algo novo. Não algo emocional e passageiro, mas eterno e sólido. Meu nome é seu nome, sou doutor em teologia bíblica, e hoje nós vamos falar sobre o batismo que não apenas molha a pele, mas incendeia o espírito. Fica comigo até o final deste vídeo, porque o que você vai aprender aqui pode ser o divisor de águas da sua jornada com Deus. E, ao terminar, você não será mais o mesmo, não porque eu estou dizendo, mas porque o Espírito de Deus ainda está soprando. Ele ainda está chamando. E talvez Ele esteja chamando você agora mesmo. E para entendermos a fundo o que é esse batismo do Espírito, precisamos voltar ao início, lá onde Jesus começa a revelar essa verdade profunda a um homem religioso que, apesar de todo o conhecimento, ainda não havia nascido de novo. Para compreendermos a profundidade do verdadeiro batismo que vem pelo Espírito, precisamos fazer uma pausa e retornar ao tempo de Jesus, onde uma das conversas mais transformadoras do Evangelho acontece. João capítulo 3 nos apresenta um personagem conhecido, Nicodemos. Ele era fariseu, membro do Sinédrio, a elite religiosa e política dos judeus. Um homem respeitado, estudado, que conhecia profundamente a Torá, que guardava os mandamentos e que, aos olhos da sociedade, era considerado modelo de espiritualidade. Mas o que Nicodemos possuía em conhecimento, lhe faltava em revelação. E isso fica claro no momento em que ele procura Jesus à noite. Sim, à noite. Não apenas pelo receio de ser visto com o Rabi Galileu, mas porque essa escuridão exterior simbolizava também a escuridão interior em que ele se encontrava. Nicodemos reconhece que Jesus veio da parte de Deus, que os sinais realizados por ele são extraordinários. Mas Jesus, ao invés de agradecer o elogio ou devolver com outra gentileza, responde com uma afirmação contundente: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3, versículo 3. Essa resposta choca Nicodemos. Ele, um mestre em Israel, está sendo confrontado com a ideia de que seu nascimento natural, sua linhagem religiosa, seu conhecimento teológico, não são suficientes para alcançar o reino. Jesus está dizendo que há algo que vem de cima, algo que não pode ser gerado pela carne, nem pela força da vontade humana, nem por qualquer mérito terreno. Nicodemos, como muitos de nós,
tenta racionalizar. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre de sua mãe e nascer? A mente religiosa luta para entender o espiritual, pois o espiritual só se discerne espiritualmente. E então Jesus aprofunda: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Com essa afirmação, Jesus estabelece uma divisão clara entre o nascimento físico e o nascimento espiritual. O primeiro é natural, passageiro, marcado por limitações. O segundo é eterno, transformador e operado exclusivamente pelo Espírito Santo de Deus. Mas o que isso significa na prática? Significa que o verdadeiro batismo, aquele que transforma de dentro para fora, não se limita a uma cerimônia com água. Ele envolve uma regeneração operada por Deus, onde o coração de pedra é trocado por um coração de carne, como profetizado por Ezequiel. É quando o Espírito Santo entra, limpa, renova, restaura, planta nova vida e sela com identidade eterna. O batismo pelo Espírito é a obra invisível que só Deus pode fazer, não um complemento à fé, mas a própria porta de entrada para a vida com Ele. Na cultura judaica da época, o batismo em água já era uma prática simbólica de purificação, um ato externo que indicava arrependimento ou conversão. João Batista, o precursor de Jesus, batizava nas águas pedindo arrependimento, preparando o caminho para o Messias. Mas o próprio João afirmou: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João sabia que o batismo que Jesus traria seria diferente, mais profundo, mais poderoso, mais transformador. E é justamente essa distinção que Jesus está apresentando a Nicodemos. É como se Jesus dissesse: Nicodemos, tua religião, teus títulos, tua tradição não são suficientes. Você precisa nascer de novo. Não basta saber, tem que ser. Não basta entender, tem que experimentar. Não basta crer externamente, é preciso ser regenerado internamente. E essa é a verdade que ecoa até hoje, no século XXI, em pleno mundo moderno. A pergunta que Jesus fez ecoa em nossos corações: você já nasceu do Espírito? Ou você apenas aprendeu a linguagem religiosa, decorou os costumes da fé, mas ainda não foi transformado de dentro para fora? Agora que entendemos esse poderoso diálogo entre Jesus e Nicodemos, é hora de trazer essa realidade espiritual para perto de nós. O que significa, na prática, viver uma vida que foi realmente batizada pelo Espírito? Como isso se manifesta no nosso dia a dia? Quando o Espírito Santo nos batiza de verdade, algo muda lá dentro, e não é uma mudança qualquer. Não é como trocar uma roupa, ajustar um comportamento ou decorar uma oração bonita. É algo que explode no centro da alma. É como se Deus acendesse uma luz dentro de nós que nunca mais se apaga. É uma nova consciência, um novo sentir, um novo olhar. Você percebe que algo aconteceu porque, de repente, aquilo que antes te atraía, agora te incomoda. Aquilo que antes te satisfazia, já não tem mais gosto. O pecado, que antes era normal, agora é peso. A mentira, que era útil, agora fere. O orgulho, que te fazia levantar o queixo, agora te obriga a dobrar o joelho. Esse é o batismo verdadeiro. Ele não muda só o que você faz. Ele muda quem você é. É quando você percebe que não é mais a mesma pessoa, e o mais lindo, nem quer mais ser. Você começa a desejar as coisas do alto. A palavra de Deus começa a ter outro sabor. Os louvores te tocam de forma diferente. A presença de Deus passa a ser uma necessidade diária. Você se pega chorando em orações simples, sentindo gratidão por coisas que antes pareciam comuns. Porque agora há vida dentro de você. Uma vida que não foi gerada por esforço humano, mas pela graça de Deus, pelo sopro do Espírito. E não pense que isso é um arrepio, um momento emocional ou uma empolgação do culto de domingo. Isso é transformação. É processo.
É renascimento. É viver a cada dia com a mente sendo renovada. É ouvir a voz do Espírito dizendo: não vá por esse caminho. Perdoa. Espera. Entrega. Confia. E obedecer, mesmo que a vontade da carne seja fazer o oposto. Isso é nascer do Espírito. Não viver mais segundo a velha natureza, mas permitir que o Espírito Santo governe cada escolha, cada reação, cada passo. Sabe aquele temperamento explosivo que ninguém aguentava? Quando o Espírito entra, ele começa a moldar. A raiva dá lugar à mansidão. O orgulho dá espaço à humildade. A impaciência cede à longanimidade. Porque o fruto do Espírito começa a aparecer, não de forma forçada, mas natural. Como a árvore boa que, estando enraizada em boa terra, frutifica no tempo certo. Você não precisa mais provar que mudou. Sua vida vai mostrar. Seus frutos vão testemunhar. E quando essa transformação começa a ser visível, as pessoas ao redor notam. Algumas se afastam, porque não conseguem entender essa nova versão sua. Outras se aproximam, porque querem beber da fonte que agora transborda em você. É aí que sua vida se torna um farol. É aí que o propósito começa a se cumprir. Porque Deus não te transforma só por você. Ele te transforma para alcançar outros através de você. Mas atenção, viver no Espírito não significa viver sem lutas. Significa que, agora, você luta com uma nova força. Significa que, quando você cai, o Espírito te levanta. Quando você sente medo, o Espírito te encoraja. Quando você não sabe o que fazer, ele te guia. O batismo do Espírito não te tira do mundo, mas te dá poder para andar nele sem ser engolido por ele. E esse poder se manifesta na constância, na disciplina espiritual, na busca contínua por mais de Deus. Você pode até ter frequentado igreja a vida toda, ter nascido num lar cristão, conhecer versículos decorados, mas se ainda vive controlado pela velha natureza, se ainda é escravo do ego, da vaidade, da vingança, da impureza, então talvez ainda não tenha sido verdadeiramente batizado pelo Espírito. Porque quem é tocado por ele não sai igual. Pode até tropeçar, mas o caminho é outro. O foco é outro. O centro não é mais o eu, mas Cristo. Esse é o batismo que transforma, que liberta de dentro para fora, que te tira do controle e entrega o volante da sua vida ao Espírito de Deus. E quando ele dirige, o destino é certo: propósito, cura, salvação, vida abundante. O verdadeiro batismo não é uma marca na pele. É uma assinatura no coração, feita pelo próprio Deus. Agora que entendemos como essa transformação opera na prática, talvez surja uma pergunta essencial: como posso saber se fui realmente batizado pelo Espírito Santo? É sobre isso que vamos falar no próximo capítulo: os sinais visíveis e espirituais de uma vida cheia do Espírito. Você já se perguntou: será que fui mesmo batizado pelo Espírito Santo? Essa pergunta, por mais desconfortável que pareça, é extremamente saudável para qualquer cristão. Porque o verdadeiro batismo não é um ritual isolado, uma experiência emocional passageira ou uma formalidade religiosa. Ele deixa marcas. Ele produz evidências. Ele gera fruto, e é por esse fruto que se conhece a árvore. Jesus foi claro em Mateus capítulo 7, versículo 20: pelos seus frutos os conhecereis. Não é pelo que a pessoa diz, pela roupa que veste, nem sequer pelos dons que manifesta. É pelo fruto. E fruto, na linguagem bíblica, não é o que você faz para impressionar os outros. É o que brota naturalmente quando o Espírito está no controle da sua vida. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, nos dá uma lista preciosa: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses são os frutos do Espírito. E é com eles que você pode examinar sua própria vida. O batismo pelo Espírito muda sua forma de amar. Antes, condicional e egoísta. Agora, sacrificial e compassiva.
Muda a sua alegria, antes, baseada em coisas externas, agora, sustentada pela presença de Deus, mesmo em tempos difíceis. Muda sua paz, antes, dependente de circunstâncias, agora, ancorada na certeza de que Deus está no controle. Longanimidade é paciência com propósito. É suportar o outro, perdoar repetidamente, não desistir fácil. É uma virtude rara, mas uma evidência clara de maturidade espiritual. Benignidade e bondade andam juntas, uma fala de caráter, a outra de ação. Não se trata de ser bonzinho, mas de agir com integridade, com justiça, com compaixão, mesmo quando ninguém está vendo. Fidelidade é mais do que religiosidade. É compromisso com a verdade, com Deus, com as pessoas, mesmo quando isso exige renúncia. Mansidão não é fraqueza, é força sob controle. É ter o poder para reagir, mas escolher a paz. E domínio próprio. Esse talvez seja o fruto mais difícil nos dias de hoje. É dizer não para os impulsos, para a carne, para o orgulho, para os prazeres imediatos. É viver no espírito, e não mais sob o governo das emoções. Esses frutos não aparecem todos de uma vez. Eles são resultado de um processo de santificação. Mas se o Espírito habita em você, eles precisam começar a brotar. E mais, precisam crescer. Porque quem é batizado pelo Espírito não vive mais no padrão do mundo. Sua vida começa a exalar algo diferente, e esse algo é Cristo em você. Agora, atenção! É possível manifestar dons espirituais sem manifestar frutos espirituais. E isso é muito sério. Há quem fale em línguas, profetize, cante, pregue, cure, e ainda assim vive em desobediência, orgulho, fofoca, impureza e dureza de coração. Jesus mesmo alertou sobre isso em Mateus capítulo 7, versículos 21 ao 23. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. O fruto revela quem é de verdade. O fruto não mente. O fruto é o reflexo do que está no coração. Então, se você quer saber se foi verdadeiramente batizado pelo Espírito, não olhe apenas para o que você sente no culto ou para as experiências que já viveu. Olhe para como você tem tratado as pessoas, como tem reagido às dificuldades, como tem buscado a Deus quando ninguém está vendo. Olhe para os frutos. Pergunte-se: estou me tornando mais parecido com Jesus? Há amor genuíno nos meus relacionamentos? Tenho dominado minhas vontades ou sou dominado por elas? Tenho sido fiel, íntegro, pacífico? Esse tipo de autoavaliação não deve te envergonhar, deve te conduzir à cruz. Porque ninguém produz fruto sozinho. Nenhuma figueira força seus galhos para gerar figos. Ela apenas permanece enraizada, nutrida e conectada à fonte da vida. E assim é com a gente. Se você deseja frutificar, permaneça em Cristo. Beba da palavra. Ande com o Espírito. Cultive a intimidade. E o fruto virá, porque é impossível estar cheio do Espírito e continuar vazio de transformação. Depois de entender quais são os sinais visíveis de uma vida cheia do Espírito, precisamos olhar para o outro lado da moeda. O que acontece quando alguém apenas simula essa transformação? No próximo capítulo, vamos expor o perigo do batismo apenas externo, aquele que impressiona por fora, mas não toca o coração. Nem todo batismo transforma. Essa afirmação pode parecer ousada, até desconfortável, mas ela precisa ser dita, com amor, com zelo, mas também com verdade. Porque há, sim, um tipo de batismo que ocorre apenas por fora. Um ritual vazio, uma cerimônia bonita, uma emoção forte, uma decisão pública, mas que nunca alcança o coração. É como lavar o copo por fora e deixar a sujeira por dentro. Foi exatamente isso que Jesus criticou nos fariseus, em Mateus capítulo 23, versículo 25. A aparência não transforma. A mudança de roupa, o novo vocabulário, a frequência aos cultos, o engajamento nas atividades da igreja, nada disso, por si só, é prova de que houve um novo nascimento.
É possível ser batizado nas águas, mas nunca ter sido alcançado pelo fogo do Espírito. É possível decorar versículos, levantar as mãos no louvor, chorar durante a oração, e ainda viver escravo do pecado, da vaidade, da mentira, da religiosidade. Isso é sério. Isso é perigoso. Porque cria uma falsa segurança. A pessoa acredita que está em paz com Deus, quando, na verdade, está apenas encenando um papel. Em Atos capítulo 8, encontramos a história de Simão, o mágico. Ele viu os sinais do Espírito, admirou o poder que descia sobre os convertidos, foi batizado e até passou a seguir os apóstolos. Mas, por dentro, nada havia mudado. Ele queria o Espírito Santo como um instrumento de prestígio. Ele tentou comprar o dom de Deus. E foi severamente repreendido por Pedro, que disse: "O teu coração não é reto diante de Deus." Atos 8, 21. Olha só, ele tinha sido batizado, mas não havia sido transformado. Essa é a realidade de muitos hoje. Pessoas que foram mergulhadas nas águas, mas não foram regeneradas no coração. Que aprenderam a linguagem da igreja, mas continuam falando a língua do mundo. Que se envolvem com a liturgia, mas rejeitam a santidade. Que querem as bênçãos de Deus, mas não querem o senhorio de Cristo. Que desejam o céu, mas não suportam abrir mão da carne. É o batismo externo. É o cristianismo de fachada. É a religião sem cruz. É o evangelho sem arrependimento. E é por isso que tantos se frustram. Porque tentam viver a fé sem transformação. Se decepcionam com a igreja, abandonam a caminhada, mergulham em culpa ou em orgulho espiritual. Quando, na verdade, nunca tiveram um encontro real com o Espírito Santo. O verdadeiro batismo, como vimos até aqui, não mascara, ele revela. Ele não pinta uma nova aparência, ele cria uma nova natureza. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, faz um apelo direto: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Esse autoexame é fundamental. Será que o que eu tenho é só um verniz religioso? Será que minha conversão foi apenas emocional? Será que meu batismo foi só uma obediência ao ritual, sem um arrependimento genuíno? Será que minha fé tem sido mais sobre imagem do que sobre essência? Mas atenção, esse tipo de pergunta não é para te condenar, é para te despertar. Deus não quer aparência. Deus quer entrega. Ele não procura os mais habilidosos, os mais eloquentes ou os mais experientes. Ele procura corações quebrantados. Gente que reconhece sua fraqueza, que abandona o disfarce, que diz com sinceridade: Senhor, eu não quero mais parecer, eu quero ser. E aqui está a boa notícia. Se você percebe que sua caminhada tem sido mais externa do que profunda, não é o fim, é o começo. O Espírito Santo está à porta. Ele quer entrar. Ele quer limpar, regenerar, encher, renovar. Ele quer batizar você de verdade. Não com o batismo da conveniência, mas com o batismo da rendição. Não com o batismo da performance, mas com o batismo da presença. Não com o batismo da religiosidade, mas com o batismo da transformação. Este é o ponto crucial onde muitos decidem abandonar o raso e mergulhar no profundo. Porque chega uma hora em que só parecer crente não basta. Chega uma hora em que decorar doutrina não satisfaz. Chega uma hora em que o coração clama por algo real. E é aí que o verdadeiro batismo acontece, quando o Espírito toma o lugar do orgulho e a graça substitui a máscara. Tendo identificado o risco de um batismo superficial e sem raízes, vamos agora olhar para o que a Bíblia chama de novo nascimento. No próximo capítulo, você vai entender por que o verdadeiro batismo é apenas o começo de uma nova vida, e como essa vida é marcada por um processo contínuo de transformação. Nas palavras de Jesus, registradas em João capítulo 3, versículo 3, ele declarou com autoridade: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo,
não pode ver o reino de Deus. Com isso, ele nos mostra que o batismo verdadeiro é, na realidade, a evidência visível do novo nascimento interior. Não é apenas um ato simbólico. Não é só uma decisão emocional. É o marco de uma nova criação. Um divisor de águas. Uma ruptura com o velho eu, e o início de uma jornada onde Cristo não apenas salva, mas transforma. O novo nascimento é o que o Espírito realiza quando o coração humano se rende completamente. É quando deixamos de ser apenas criaturas de Deus para nos tornarmos filhos. É quando a velha natureza, dominada pelo pecado, é crucificada com Cristo, e uma nova natureza, conduzida pelo Espírito, passa a habitar em nós. É um renascimento espiritual. Não no corpo, não apenas nos pensamentos, mas no espírito. É como sair da escuridão e enxergar a luz pela primeira vez. Como respirar depois de anos se afogando. Como viver depois de apenas sobreviver. É esse nascimento do alto que muda a rota, que altera prioridades, que transforma desejos, que coloca o coração de carne no lugar do coração de pedra. E isso não acontece por esforço humano. Não vem da boa vontade, nem da força de vontade. Vem do alto, vem do Espírito. É Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem sussurra o amor do Pai nos nossos ouvidos. É Ele quem nos sela como propriedade de Deus. E quando isso acontece, tudo muda. Você já reparou como os apóstolos, depois de receberem o Espírito Santo, deixaram de ser apenas discípulos com medo e se tornaram testemunhas ousadas? Pedro, que antes negou Jesus 3 vezes, agora pregava com poder e arrependimento. Tomé, que duvidava, passou a crer com profundidade. João, que queria fogo sobre os samaritanos, agora falava sobre amor. Por quê? Porque nasceram de novo. Porque o batismo com o Espírito não foi apenas uma experiência, foi uma mudança de identidade. Quem nasce de novo passa a odiar o que antes amava, o pecado, e a amar o que antes ignorava, a santidade. Não que se torne perfeito, mas se torna sensível. Não que nunca mais erre, mas não vive mais conformado com o erro. Há arrependimento, há temor, há fome de Deus, há sede por sua palavra, há desejo de comunhão. A velha natureza, embora ainda esteja presente, não reina mais. Agora, quem governa é Cristo. E isso se reflete em cada área, nas palavras, nas atitudes, nos pensamentos, nas escolhas, nas relações. Paulo descreve esse processo em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o novo nascimento. Uma troca de comando. Uma nova direção. Não é religião com outra roupagem, é regeneração com outra essência. É passar da morte para a vida, da escravidão para a liberdade, do velho homem para a nova criatura. E aqui está algo poderoso. O novo nascimento não é o fim da caminhada, é o começo. É a porta estreita. É a entrada no caminho. É o ponto de partida de uma vida vivida no Espírito. E, a partir daí, cada dia se torna uma nova chance de ser moldado por Deus. Transformado pela palavra, dirigido pela vontade dele. O batismo, portanto, é como cortar o cordão umbilical da velha vida e respirar, pela primeira vez, o ar do reino. É o primeiro choro de quem nasceu do alto. E, como todo recém-nascido, é preciso crescer, amadurecer e se desenvolver. Por isso, não podemos tratar o batismo como um fim em si mesmo. Ele é o anúncio público de algo que aconteceu no secreto. É o selo externo de uma obra interior. É a celebração visível de uma realidade invisível. E é justamente porque nasce do Espírito que sua transformação é permanente. O que nasce da carne é passageiro, mas o que nasce do Espírito permanece, cresce, frutifica, transforma.
não por esforço, mas por graça. É sobre isso que estamos falando desde o início. Um batismo que vem do céu, que desce como fogo, que penetra como espada, que renova como rio. O novo nascimento é o ápice da promessa de Jesus. Eis que faço novas todas as coisas. Ele não veio para melhorar o homem velho. Ele veio para gerar um homem novo. Se o novo nascimento marca o início de uma nova vida, então como essa nova vida se sustenta? Como ela cresce? Como ela permanece firme em meio às tempestades? No próximo capítulo, vamos entender o que acontece depois do batismo, o processo contínuo de santificação. Porque nascer de novo é o ponto de partida, mas viver no Espírito é o verdadeiro desafio de cada dia. O verdadeiro batismo é apenas o começo. Uma nova vida precisa ser alimentada, fortalecida, sustentada. Não é suficiente nascer de novo, é preciso crescer, amadurecer, dar frutos. A jornada cristã, após o batismo, é um caminho diário de negação de si, de renovação da mente, de comunhão com o Espírito. É aqui que o batismo se comprova autêntico, não apenas por uma emoção momentânea, mas por uma transformação contínua. Como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. A vida no Espírito não é um caminho fácil, mas é o único caminho possível para quem verdadeiramente nasceu do alto. É uma estrada estreita, onde cada passo exige decisão. Onde o velho homem insiste em se levantar, mas o Espírito constantemente nos chama à cruz. É nesse confronto diário entre carne e Espírito que somos santificados. E santificação não é perfeição instantânea, mas progresso constante. É lutar contra o pecado não por medo, mas por amor. É buscar a vontade de Deus não por obrigação, mas por prazer. É andar em obediência, mesmo quando o mundo oferece atalhos. Quem vive no Espírito desenvolve frutos visíveis, como está em Gálatas capítulo 5. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não são resultados do esforço humano, mas evidências da habitação divina. São sinais de que o batismo gerou vida, e essa vida está florescendo. Por outro lado, quando esses frutos não estão presentes, quando a vida permanece estagnada no pecado, na dureza de coração e na desobediência contínua, é sinal de que algo precisa ser reavaliado. Porque quem nasceu do Espírito, ainda que lute, não se acomoda. Ainda que caia, não se conforma. Ainda que tropece, se levanta. A jornada de quem foi verdadeiramente batizado pelo Espírito é marcada pela presença constante de Deus. Ele corrige, consola, guia, instrui. O Espírito Santo se torna um companheiro íntimo. Alguém com quem se conversa, com quem se anda. Alguém que revela Cristo diariamente. E é nesse relacionamento que a transformação se aprofunda, que a mente é renovada, que a vontade de Deus se torna clara, que o pecado perde seu encanto e que o propósito se revela. A vida no Espírito também é vida de missão, porque quem foi batizado em Cristo também foi batizado no corpo de Cristo. E isso significa fazer parte da igreja, servir, amar, discipular. A fé vivida no secreto se manifesta no coletivo. O novo nascimento nos insere numa nova família, numa comunidade de fé, num exército que avança contra as trevas. O batismo verdadeiro nos tira do isolamento do ego e nos insere no movimento do reino. Passamos a viver por algo maior do que nós mesmos. E essa vida no Espírito, ainda que enfrentando tribulações, é marcada por esperança, por força, por graça, por vitória. O mesmo Espírito que convenceu, que regenerou, que selou, agora também capacita, ensina e sustenta. Como diz Filipenses capítulo 1, versículo 6, aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O batismo iniciou a obra, mas é a vida no Espírito que garante sua conclusão.
Por isso, ao encerrarmos este devocional, somos levados a um chamado claro: não busque apenas uma experiência. Busque transformação. Não deseje apenas o batismo com água, deseje o batismo com o Espírito. Não se contente em parecer cristão, viva como nova criatura. Porque o verdadeiro batismo é aquele que nos transforma de dentro para fora. É aquele que gera nova vida, que conduz a uma caminhada diária de fé, amor e obediência, que não termina nas águas, mas começa nelas. E quando o Espírito Santo passa a habitar em você, cada dia se torna um altar, cada escolha, um testemunho, cada palavra, uma semente. Porque você não é mais quem era. Você foi feito novo. E agora, vive não mais por si, mas para aquele que te amou, te chamou e te transformou. O batismo verdadeiro é esse, o início de uma vida vivida no Espírito, até que Ele venha nos buscar. Se essa palavra falou com você, se tocou mais profundo do seu coração, se você entendeu que o verdadeiro batismo começa na entrega, no arrependimento e na transformação pelo Espírito, então essa é a sua hora. Curva sua cabeça, ore, entregue-se. E permita que o Espírito Santo faça morada definitiva no seu interior. Não esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Que o Senhor te abençoe. E que o Espírito Santo continue te guiando todos os dias da sua jornada.